Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo com vocês. E hoje nós vamos ver 7 técnicas para perdoar até quem não merece. Nós já temos um outro vídeo mais filosófico, que são as 7 perguntas mais frequentes sobre perdão. E aí você pode se remeter a esse vídeo se você quiser entender por que se perdoa, conflito entre perdão e justiça, coisas assim, os detalhes do perdão. E as perguntas sempre chegam assim no nível mais profundo das questões, né? Mas esse vídeo aqui é sobre o básico. Se você está convencido que você precisa perdoar e quer técnicas para isso, eu vou te mostrar 7 técnicas que eu mesmo uso. Eu uso e recomendo e acho que elas funcionam bem. Vamos ver quais são elas. Primeira técnica para perdão que eu apontaria seria: debaixo da mesma pressão da pessoa que te ofendeu, você também seria um ofensor. Considerando todos os elementos externos que levam essa pessoa a te ofender, você, nesse mesmo cenário, nesse mesmo contexto, faria igual. Então você pode perdoar a pessoa por isso, por entender que ela é fruto das várias pressões dela. A atitude ofensiva dela é fruto das doenças mentais que ela tem, por exemplo, e por aí vai. Tem um mestre espiritual na nossa tradição, Radhanatha Swami, que ele usa essa técnica para perdoar alguém. Isso aparece na biografia dele, A Caminho de Casa, que eu gosto muito. Ali conta que quando ele chegou na Índia, como um norte-americano assim, fazendo um mochileiro, em uma ocasião, ele foi cercada por leprosos. Mendigos leprosos, assim, numa situação muito tocante, né? Muito triste. E eles fazem um círculo em torno dele e começam a pedir esmola. Eles falam rupi, rupi, rupi. Rupia é a moeda da Índia, né? E ele fala assim: desculpem, eu não tenho nenhum dinheiro. E era verdade, mas para um indiano, a ideia de que um norte-americano não tem dinheiro é, pô, conversa fiada, né? Você tem dinheiro sim, com certeza. Mas ele chegou ali pegando carona, mais uma carona, e vendendo artesanato, aquele hippie clássico. E ele realmente não tinha nenhum dinheiro. E aí os leprosos foram fechando assim o círculo em torno dele. Ele foi ficando um pouco com raiva, porque eles estavam chamando ele de mentiroso. Eles falavam: esmola, esmola, nos dê algumas rúpias, nos dê algumas rúpias. Ele disse: eu não tenho nada. E eles insistiram: rúpias, rúpias, rúpias. Aí ele se sentiu ofendido. Me chamaram de mentiroso, né? E aí, assim que ele se sentiu ofendido, é o momento que entra o processo de como eu vou perdoar essas pessoas, né, que me ofenderam. E aí ele usou essa primeira técnica. Ele pensou assim: se eu fosse um mendigo, leproso, desesperado, precisando de qualquer moeda para ter o que comer ou para comprar uma faixa para enfaixar meus ferimentos, será que eu pararia no primeiro não? Será que eu acreditaria em quem diz que não tem dinheiro, ou eu insistiria, ou eu duvidaria, ou no meu desespero eu pediria até o meu último fôlego? E aí ele pensou assim: bem, debaixo dessa mesma pressão, nessa mesma situação que eles, eu faria igual a eles. Então essa técnica nós nos percebemos como não melhores do que os outros, mas nós temos uma condição mais tranquila para não sermos ofensores, né? Nós não somos ofensores porque nós temos o que comer, porque nós não temos lepra, porque nós temos bandanas, nós temos band-aid, né, para os nossos machucados. É por causa disso que a gente não ofende ninguém. Mas nesse cenário nós ofenderíamos. Então essa técnica é bem útil. Eu lembro de ter usado ela uma vez com minha esposa. Minha esposa tinha ficado com o nosso filho, a gente só tinha um filho na época, o Hari, e ela ficou com ele assim uns 2 ou 3 dias direto com ele. Eu viajei a trabalho. E aí quando eu cheguei em casa, eu esperava assim que ela fosse me receber assim super carinhosa, né? A gente era recém-casado. E aí ela falou assim: pelo amor de Deus, fica com esse garoto. Assim, eu falei: que isso, amor? Pelo amor de Deus, que esse garoto, eu quero ir no banheiro, eu quero comer alguma coisa, eu não aguento mais. E eu fiquei assim: que isso, chamar seu filho de esse garoto? Mas não é assim que se recebe um esposo chegando de viagem. Tá bom, guarda essa história. E aí eu tinha que perdoá-la por não ser a mãe dos sonhos e a esposa que tem a paciência infinita. Aí aconteceu o contrário. Aí eu tive que ficar 3 dias sozinho com o garoto, o Hari, o terrível. E aí ela ficou internada no hospital, por motivos que não vem ao caso. Ela ficou 3 dias no hospital, eu fiquei 3 dias sozinho com o menino. E aí quando ela chegou do hospital, como que eu recebi ela? Com um sorriso. E falar: olha aqui, o Hari, como é que ele tá? Não. Quando ela chegou do hospital, eu falei: pelo amor de Deus,
Eu não tenho um minuto de silêncio. Eu preciso usar o banheiro, eu quero tomar um banho, eu quero comer uma coisa. Pelo amor de Deus, fica com esse garoto. Pelo amor de Deus, fica com esse garoto. Então então eu pude perdoá-la. Porque eu descobri que aquela atitude ofensiva dela, que era não ser a mãe perfeita, a esposa que recebe o marido chegando perfeitamente, eu era igual, debaixo daquela mesma pressão. Era muito fácil ser paciente se eu tinha comido, eu tinha liberdade de não ter uma criança de 2 anos em cima de mim por 3 dias seguidos. Era fácil estar sorridente chegando de viagem. Mas quando eu estava debaixo da mesma pressão que era ser um pai solo por 3 dias, e aí eu pude perdoá-la, né? A partir daí, sempre que minha esposa está estressada por ter ficado muito com as crianças, eu sei, nesse mesmo contexto eu também fico assim, então eu posso perdoá-la por ser estressada, está tudo bem. Uma segunda técnica boa para perdoar é você entender que quem te ofendeu não tem instrumentos para ter empatia por você. Ela não consegue entender que ela te ofendeu porque a experiência de mundo dela é diferente. Por exemplo, você talvez tenha um caso na sua família de alguém que morreu com uma doença grave, com suicídio, ou com Parkinson, ou você talvez tenha um irmão com síndrome de Down, e a pessoa faz alguma brincadeira com essas doenças, e para a pessoa isso não é algo triste ou grave. Para a pessoa, Parkinson é só uma pessoa que não tem muita habilidade motora. Então a pessoa deixa cair uma coisa e fala: Que isso, cara? Você tem Parkinson? Para você isso é muito triste, porque te lembra de todo o histórico que você vivenciou na sua família, uma pessoa com uma doença degenerativa. Para aquela pessoa, Parkinson é uma coisa meio engraçadinha. Então, às vezes a gente tem que perdoar pessoas assim, para elas, isso que para você é algo muito triste, para ela não há nenhum tipo de gatilho, não há nenhum tipo de sofrimento envolvido nisso. Às vezes é preciso fazer esse exercício. Eu fui perdoado assim uma vez. Eu indiquei uma devota de Krishna que queria conhecer uma comunidade nossa em Paraty, chamada Goura Vrindavana. Aí eu falei com ela onde ela deveria descer no ônibus, tudo, aí eu falei que depois ela ia ter que subir um morrinho. E depois que ela subisse esse morrinho, ela ia chegar na comunidade. E eu realmente tinha na minha memória, assim, da vez que eu fui lá, que havia um morrinho. Mas é porque eu sou mineiro. Em Minas Gerais, quando você fala ali, é tipo uns 15 quarteirões. Só que para mim era realmente ali. Eu não falei com maldade que era um morrão, que na verdade é um morrão. E eu falei um morrinho assim por maldade. Mas ela, quando ela chegou e viu o morrinho, ela era obesa. Então quando ela começou a subir aquele morro, ela começou a passar muito mal. Quando ela chegou lá em cima, ela tava jogando maldições pra mim lá de Paraty. Maldições Paraty, Juiz de Fora. Falei assim, como o Bhagavan fez isso comigo? Que maldade, sabendo que eu sou obesa. Ele disse que havia um morrinho, um morro enorme, agora eu tô passando mal, suando, dor nas pernas. E ela precisa alguma ferramenta aí pra me perdoar, né? E aí quando ela volta para Juiz de Fora, ela vem me interrogar, né? Por que você fez isso? Os olhos dela, assim, era um misto assim, de raiva com me esclareça antes que eu te fulmine. E ela falou assim, você disse que era um morrinho? E eu fiquei assim, puxando a minha memória, assim, eu falei, ué, mas o que tem? Ela falou, era um morro enorme. Cheguei lá passando mal, e eu fiquei ouvindo, assim, toda a queixa dela, assim, sem me defender, né? Aí chegou uma hora que ela viu, assim, nos meus olhos, que eu realmente achava que era um morrinho. Que eu realmente não entendia o mal que eu tinha feito para ela. E ela me perdoou e ela falou essa frase: Você sempre foi magro. Você não consegue entender a dificuldade de locomoção de um obeso, porque você sempre foi magro. Então ela olhou dentro dos meus olhos e ali acabou a desavença. Então ela observou que eu não tinha as ferramentas para ter empatia por ela, para perceber que aquilo que eu fiz era mal, porque eu não tinha nenhuma experiência para isso. Então, ao mesmo tempo que às vezes a gente tem que esclarecer para as pessoas, né? Assim, para você isso é uma brincadeira boba, mas na verdade isso é racismo. Isso é uma brincadeira boba, mas isso é gordofobia, né? Isso para você é uma brincadeira, mas Parkinson na verdade não é só tremor, é uma doença muito triste. Você não deveria fazer piadas com esse tipo. E isso para você não é nada. Eu sei que você não teve intenção, mas isso me ofendeu. A gente pode expor essa situação para as pessoas, mas ao mesmo tempo entender que a pessoa não tem nenhuma experiência para entender que aquilo era uma ofensa, a gente perdoa ela também. Ela não teve intenção, ela é ignorante nesse âmbito
eu posso ajudá-la a diminuir a ignorância dela, mas ao mesmo tempo eu a perdoo. Isso aí pode ser uma boa ferramenta de perdão. Terceira técnica, eu chamo essa técnica de Vandinha Adams. Você talvez lembre dessa personagem Vandinha Adams. Ela é sempre assim muito sisuda, muito mal-humorada, né? E tem um episódio que ela quer assim, castigar uma pessoa, se vingar de uma pessoa, e ela diz assim: mas eu não vou te fazer nenhum mal, porque o seu pior castigo é ter que ser você. Ser obrigado a ser você já é o seu castigo. Então, então é uma técnica assim meio politicamente incorreta, mas eu perdoo pessoas assim. Quando alguém me faz mal, eu penso, nossa, coitada dessa pessoa. Se ela me perturbou com um minuto que ela ficou comigo, sendo tão mal-humorada, ou reclamando de tudo, ou sendo ríspida, ou vendo tudo com olhos ruins, por um minuto, essa pessoa me incomodou, me ofendeu. Imagine o que é ser ela, ter que dormir com essa mente, né? Passar o dia inteiro com ela mesma, a semana inteira com esse pessimismo, com tudo isso que me incomoda. Então, quando eu vejo a pessoa assim, eu penso, meu Deus, eu vou retalhar essa pessoa, vou me vingar dessa pessoa, vou guardar rancor dessa pessoa. Não, vou sentir compaixão dela. Ela deve ser muito difícil conviver com a mente dela o dia inteiro, se para mim foi difícil conviver com a mente dela por alguns momentos. Geralmente eu falo para minha esposa perdoar alguém assim, funciona também, então recomendo. Às vezes minha esposa reclama assim, nossa, fulano ligou para mim e falou isso. Falei, imagina se ele te perturbou em uma ligação de 3 minutos. Imagina o quanto ele sofre tendo que conviver com ele mesmo o dia inteiro. Aí minha esposa fala, deixa pra lá, coitado, né? Coitado. Aí muda o foco, assim, pra, assim, coitado dele, né? Deve ser muito triste ter uma mente assim. Então, se você tá numa posição privilegiada de ter uma mente mais serena, você deve ter compaixão das pessoas que têm uma mente mais perturbada e, assim, perdoá-las também. Uma outra técnica que eu já usei para perdoar é perceber que um evento ruim de alguém que me ofendeu proporcionou alguma coisa boa. Então que Deus ele tinha, como a gente diz, né? Ele estava escrevendo certo em linhas tortas, né? Deus escreve sânscrito em linhas tortas. Então, às vezes uma pessoa me ofende, aí por causa dessa ofensa, aí eu me mudo de um lugar. Aí quando eu me mudo daquele lugar e chego num lugar novo, eu vejo, nossa, era aqui que eu deveria estar. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Teve um devoto no Bhagavatam que ele teve essa experiência. Ele era chamado Yamaraja. Yamaraja, ele tinha um cargo cósmico assim, onde ele julgava as pessoas, ele julgava as atividades piedosas e pecaminosas das pessoas que morriam, e ali ele determinava o destino delas após a morte. E aí teve uma vez que ele foi julgar uma pessoa e a pessoa não gostou do julgamento dele. Ele falou assim, olha, você foi um santo sua vida inteira, mas na sua infância você espetava formigas com gravetos. Por causa disso você vai ter que morrer sendo trespassado por uma lança. Mas é só isso, no resto seu destino vai ser muito bom e tudo mais. E aí o homem fica assim transtornado, né? O quê? Eu fui um santo a vida inteira. Você já vê que não era tão santo a vida inteira, né? Pra ficar com tanta raiva assim. Eu fui santo a vida inteira, você está me julgando por causa de uma coisa que eu fiz na infância. Você é um kshatriya, você é um administrador, eu sou um sacerdote, você deveria me respeitar, porque você não entende hierarquia. Então na próxima vida você vai nascer filho de uma empregada doméstica, você vai nascer sem nenhum status social, para você aprender, e ficou com raiva assim. E aí Yamaraja aceitou aquela maldição, aceitou aqueles insultos, aceitou aquelas ofensas. E aí ele viu que aquela ofensa produziu algo bom na vida dele. Porque ele estava doido mesmo para ter um nascimento que ele não tivesse que trabalhar tanto julgando as pessoas. Ele queria um nascimento em que ele pudesse estudar as escrituras, morar num lugar sagrado, tirar assim um ano sabático, né? E aí ele consegue isso, ele nasce filho de uma empregada doméstica, então ele não tem que se envolver com política, não tem que administrar nada. Ele ainda tenta se envolver com política nesse nascimento, só que aí os políticos mesmo lá, Duryodhana, falam, ó, você não tem que ficar dando opinião aqui não, sai fora, você é filho da empregada. E aí ele aproveita isso, sai do palácio e fica estudando as escrituras com o sábio Maitreya, e fica residindo às margens de um rio sagrado, faz as práticas de meditação nele. Então imagina, ele foi ofendido, quando ele foi expulso do palácio, ele foi ofendido pelo sábio que tirou ele da posição daquela divindade que cuidava da lei do karma. Assim, um monte de coisas ruins, só que no final ele chegou onde ele tinha que chegar, ele chegou onde ele tinha que estar, né? Então ele fez o bom uso de um mau negócio. E aí isso nos ajuda a perdoar, né? Quando a gente vê assim que Deus pode usar
até pessoas ranzinzas, mal-humoradas, ignorantes, para nos conduzir a um destino bom, a gente percebe assim, no final foi tudo arranjo de Deus, no final foi tudo arranjo de Krishna, essas pessoas foram utilizadas como instrumentos, elas vieram como instrumentos do meu karma ruim, que eu tinha que ser insultado, mas Deus é tão bom que até enquanto Ele me dá meu karma ruim, Ele me conduz para situações boas. Então essa é uma técnica aí que eu também uso para perdoar, uso e recomendo. Perceba como as ofensas que você sofreu, isso leva mais tempo, né? Assim, em retrospectiva, quando você analisá-las, veja como Deus usou aquilo para te melhorar, para te colocar em outro lugar, para te colocar em outras companhias, e como Deus está no controle de tudo e no final tudo é bom. Técnica número 5. Reconheça seus filtros. Filtros são coisas que nós colocamos diante de nossos olhos e mudam como nós percebemos as coisas, né? A gente usa muito filtro de foto, né? A foto é colorida, você coloca um filtro preto e branco, ela fica em preto e branco. Ou se você tem óculos com a lente vermelha, você vai ver o mundo inteiro vermelho, né? Tem aquelas piadas clássicas do elefante, né? Por que o elefante usa óculos marrom? Que é para ver marrom menos. Bobeira, né? Mas com certeza o mundo é cheio de filtros. Krishna vai dizer isso. Krishna diz, por exemplo, que os 3 modos da natureza são filtros. Pessoas que estão influenciadas pelo modo da ignorância percebem tudo como negativo, elas se iludem, né? Elas percebem as coisas o contrário do que elas são. Krishna diz que aqueles que estão com o modo da paixão têm um filtro de realidade em que percebe que tudo existe para o seu prazer, tudo existe para ser explorado. E pessoas que têm um filtro no modo da bondade, elas veem a realidade com menos filtro. Elas percebem as coisas como elas são. Elas percebem a identidade espiritual das coisas por trás das formas. Então, a gente nunca percebe as coisas assim objetivamente, né? Se a gente achar que a gente está percebendo tudo objetivamente, é muita vaidade. A gente tem vários problemas mentais, várias questões fisiológicas que mudam tudo, né? Então, a gente pode perdoar as pessoas, assim, dando tempo para como a gente analisa as situações, né? A gente percebe uma situação como ofensiva porque a gente está irado, né? Então a ira produz substâncias químicas específicas, ativa lá a amígdala, né? A amígdala tem esse nome porque ela parece uma amêndoa, um pedaço de cérebro assim, pequenininho. Fica aqui bem no centro da cabeça, assim, se você fizer um eixo assim, lá no centro tem uma amígdala. Então você está com raiva, você já está percebendo as coisas de outro jeito. Então você tem que esperar o filtro amidalau passar, voltar à parte mais humana do seu cérebro, o córtex frontal e não sei mais o que, e assim perceber as coisas com esse filtro novo, o filtro da razão, o filtro da inteligência. Então você pode perdoar pessoas assim, aceitando que você percebeu as coisas de um jeito errado, ou que você pode perceber de novo, dar um significado novo. Então, às vezes eu vou percebendo assim que tudo tá me ofendendo, aí eu percebo, peraí, tá todo mundo me ofendendo, tá todo mundo chato, tá todo mundo ríspido, talvez seja eu o problema, talvez eu esteja percebendo todo mundo assim. Aí eu percebo, eu tô com algum filtro que reduz a minha tolerância, aí eu percebo assim, eu tô endividado, eu tô no cheque especial. Quando eu tô endividado, meu índice de tolerância a ofensas vai lá embaixo, assim. Então, assim, eu tô no cheque especial, cartão de crédito tá atrasado. Por isso que todo mundo parece estar me ofendendo. As pessoas, na verdade, estão sendo como elas são todos os dias. Mas porque eu estou com esse filtro, porque eu estou com minha taxa de tolerância reduzida, então todo mundo parece ofensor. Então, vou perdoar todo mundo, porque o mal não está nas pessoas. O problema está em mim, que estou endividado, então melhor aprender a gerar melhor minhas finanças e não ficar projetando culpa nos outros, ficar culpando todo mundo por isso. Técnica de número 6 é: perdoe as pessoas porque depois você vai precisar de perdão. Essa foi a que eu usei mais recentemente. Uma devota de Krishna gravou um vídeo comigo, um vídeo assim mais ou menos uns 50 minutos. Aí eu reorganizei todo o meu dia e ela perdeu o vídeo. Eu nem me ofendi, mas ela achou que ela tinha cometido uma grande ofensa e ficou me pedindo desculpas e desculpa várias vezes. Aí eu falei assim, não, você está desculpada porque daqui a um tempo sou eu que vou perder alguma coisa sua. Sou eu que vou quebrar alguma coisa sua por acidente. Sou eu que vou olhar uma coisa que você deixou no forno, vou esquecer e vai queimar, e aí eu vou ter que te pedir desculpa. Então tá tranquilo, eu te desculpo, porque em breve eu serei aquele que precisará da sua desculpa. Eu vou errar com você também, então eu já fico aí com crédito. Essa foi a técnica que eu usei mais recentemente nesse contexto.
No cristianismo é muito forte essa ideia de que você deve perdoar as pessoas porque você também precisa do perdão, né? Jesus colocou isso até na oração, assim, que ele colocou como a oração carro-chefe da religião dele, né? Não sei se Jesus tem uma religião, né? Tem gente que diz que não. Mas nos ensinamentos de Jesus, ele coloca isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E tem uma parábola bem famosa em que um homem ele tem uma dívida grande e ele vai pedir perdão por essa dívida para quem ele devia, né? E o homem com compaixão fala assim, ó, vou confiscar suas coisas, vou confiscar seus animais. Ele fala, pelo amor de Deus, eu não tenho como pagar essa dívida, por favor, me perdoe por ela. E aí o homem com compaixão fala, tá bem, a dívida está perdoada. Aí o homem assim, que bom, consegui esse perdão. E aí imediatamente ele vai cobrar uma pessoa que devia a ele. E fala assim, me pague tudo que você deve agora. E o homem pede perdão igual ele tinha pedido perdão. E aí ele fala que não vou te perdoar nada, vou pegar seus animais, vou tomar tudo que é seu, suas roupas, e dar uma surra no homem que devia a ele. E assim, essa notícia chega até o homem que tinha perdoado esse. E ele fala assim, ué, mas eu perdoei suas dívidas. E quando você encontrou um devedor seu, você não o perdoou igualmente? Ah, é assim que você faz? Você recebe perdão, mas não perdoa? Então agora eu vou pegar tudo que é seu de novo. A dívida que eu te perdoei está desperdoada. E agora você vai perder tudo. Nessa parábola, o primeiro homem que cobra é Deus, né? O segundo é a alma que pede pelo perdão de Deus. E a pessoa que é devida à alma, né? É como a alma deve ter uma cultura de perdão entre seus irmãos, né? Entre as outras almas, entre todos os outros seres humanos. Então, no cristianismo tem essa ideia que Deus perdoa porque as pessoas perdoam entre si. Então, as pessoas elas têm que estar bem conscientes de que elas mesmas precisam de perdão o tempo todo e por isso elas perdoam. Então, essa técnica é muito boa. Perdoe as pessoas por não serem quem você queria que elas fossem, porque você também não é quem elas queriam que você fosse. Eu falei certo? Perdoe as pessoas por não serem. Não, peraí. Perdoe as pessoas por não serem quem você queria que elas fossem, porque você também não é quem elas queriam que você fosse. Aê! Então perdoe as pessoas pelos seus erros, porque você também vai errar com elas. Essa é uma técnica muito boa, que simplesmente envolve autoconsciência, né? Tomar consciência de quem você é, entender que eu sou humano e nada que é humano me surpreende, né? Então, uma pessoa errar com você, por que isso deveria ser surpreendente? Você também é humano, você erra o tempo todo, chato pra caramba, você é muito chato também. E a sétima técnica para perdoar alguém é esteja imerso em uma cultura de perdão. Meu mestre espiritual, Devantara Swami, diz isso, que não é possível perdoar alguém pontualmente. Não é que você é uma pessoa vingativa, uma pessoa rancorosa, o tempo todo, você está sempre em más companhias, sempre envolto em fofoca, falar mal de pessoas. E aí quando vem a situação em que você precisa perdoar alguém, você vai conseguir perdoar. Ele diz que isso é impossível. O ato pontual de perdão vai ser sempre fruto de uma cultura de perdão. Você tem que ir cultivando essa consciência o tempo todo, você tem que estar sempre em boas companhias. Perdoar alguém começa agora que você não está com raiva de ninguém. Agora que você não está com raiva de ninguém, você tem que ter o hábito de cantar mantras, de fazer a oração do Pai Nosso, como eu mencionei, né? Você tem que ter a cultura de ler livros cheios de histórias de perdão, livros que promovem o perdão como algo virtuoso. Você tem que estar na companhia de pessoas que quando você tiver com raiva de alguém, elas vão te incentivar a perdoar essa pessoa, ao invés de entrarem numa fofoquinha de não, porque fulano é assim mesmo, e eu conheço um outro fulano que também falou que ele fez isso. Então você tem que criar uma cultura de perdão. Não funciona, nenhuma dessas técnicas funcionam em uma cultura oposta às técnicas. Por exemplo, uma história que é muito famosa de alguém que tinha que perdoar é Dhruva. Dhruva ele tinha sido ofendido por sua madrasta. A madrasta dele falou que ele não podia sentar no colo do pai dele, que ele não ia herdar nada do pai dele, e ofendeu ele de várias formas, e ele precisava perdoá-la. E aí ele tem 3 pessoas que incentivam ele ao perdão. Ele tem a sua mãe, Suniti, ele tem seu guru, Narada Muni, e tem o seu, se não me engano, seu avô, que era Manu. Então ele tem, assim, todo um entorno dele, ele tem um ambiente em que pessoas santas o influenciam. E por isso ele consegue perdoar. No final da história, ele perdoa
a madrasta dele, perdoa as pessoas que tinham feito mal ao irmão dele, mas porque ele tinha esses entornos, né? E nós temos histórias precisamente opostas também. Pessoas que não conseguiam perdoar porque tinham uma cultura, uma influência, más companhias que levava a pessoa a recair, a julgar de novo. Por exemplo, o rei cego, Dhritarashtra, ele muitas vezes queria fazer algo certo, perdoar os sobrinhos dele, aí ele vinha mais influências nele. Shakuni, Duryodhana, várias pessoas com má influências, e ele cedia isso, né? Eu mesmo perdoei uma pessoa bem importante para mim, porque meu guru falou que tinha que perdoar, assim. Eu falei assim, minha relação tá meio desgastada com a pessoa tal. Ele falou assim, desgastada? Imagina, esse tipo de relação não se desgasta. Vai lá, perdoa essa pessoa. E eu falei, tá aí. Assim, quando o guru fala assim, tem um impacto, né? As escrituras falam para perdoar, tudo, mas se seu guru fala com você, assim, cara, eu tenho que perdoar, não tem outro jeito mais, né? E aí eu perdoei essa pessoa assim, nossa, e a pessoa ficou radiante, eu fiquei radiante. Assim, eu lembro de eu descendo o calçadão, assim, da Alfield, a avenida principal, assim, e eu ria sozinho, assim, as pessoas olhando pra mim. Eu tava rindo, assim, porque era muito importante para mim perdoar essa pessoa. Era um peso que estava dentro de mim, que já estava no nível inconsciente, mas era um peso muito grande. E eu consegui superar isso porque eu me envolvi numa cultura de perdão, né? Eu precisei perdoar. Eu tinha companhia do meu guru, eu tinha livros sagrados, eu tinha os ensinamentos das escrituras me exortando a isso. Então essa é a sétima técnica que eu diria que é a mais importante. Cria uma cultura de perdão. E é isso, espero que você tenha algo aí para aplicar na sua vida, espero que você perdoe alguém depois desse vídeo. Boa sorte, eu confio em você, você vai conseguir. E é isso, foi um prazer inenarrável. Muito obrigado por assistir. Hare Krishna.